Nossa, isso. Tá gravando? Bom dia, minha gente! Bom dia! Vamos todos assistir a nossa última aula de administrativo desse bimestre. Já digo para vocês, galera, nós estamos muito bem avançados na matéria, tá tudo ótimo. Já estamos direitinho com o nosso conteúdo programático. Hoje nós vamos falar um monte de exemplos de ato administrativo, ato administrativo para dedéu. E peço para que vocês me avisem, caso vocês não estejam vendo o que eu estou falando, por enquanto eu estou, não estou mostrando nada, mas daqui a pouco eu vou mostrar. O Edésio está publicando aí a tela dele, porque a gente ainda não sabe. O Edésio, tudo bem, tudo bem, vamos que vamos. Eu, pessoal, para começar a nossa aula, eu trouxe para vocês a peça da segunda fase da OAB de administrativo, que vocês vão verificar que ela está falando justamente sobre um dos princípios mínimos lá do direito administrativo, lá do LIMP. E eu achei muito legal e tudo a ver com a nossa matéria. Vou mostrar para vocês. Olha, Eulan, vocês estão vendo? Deixa eu tirar o controle do Edésio aqui, que eu não sei porque que ele pegou o controle da aula. Nossa senhora, eu faço esses bicos mesmo, gente? Pera aí, aguardando aprovação. Ô, Désio, devolve o controle da aula. Será que ele está sabendo? Acho que ele nem viu. Professora, Oi. Ele já Já? fechou aqui. Já. Fala pro Désio parar de dar uma de doido, gente. Nossa senhora, pessoa. Olha lá. Ele nem sabe o que aconteceu, professora. Então, tomou meu controle da aula, meu Deus. Misericórdia. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu aumentar a tela aqui. Ontem, na aula da noite, uma menina dos calouros abriu o microfone, coitada, sem querer, e deu um grito. Ah, mãe! Gente do céu! Quase que estoura meu tímpano. Eu falei, não, é possível. Vixe Maria. Eu disse então para vocês que eu peguei lá a peça, eu tava estudando as peças processuais para o estágio, e aí eu falei, nossa, que legal! Olha essa peça de segunda fase aqui de direito administrativo, como tem tudo a ver com o princípio da moralidade que nós estudamos aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui para iniciar a nossa aula. E aí, a gente vai combinar o seguinte: eu vou terminar aqui o que eu trouxe hoje de exemplos de ato administrativo, das classificações. Aí depois eu vou, junto com vocês, pontuar qual vai ser a matéria que eu vou pedir para a prova, e aí nós ficamos todos felizes e contentes. Vocês com bastante matéria para estudar e eu com bastante matéria para cobrar. Gostaram? Legal, né? Então vamos lá. Vejam que interessante aqui essa última prova da OAB. E parece que é a última mesmo, porque agora que eles remarcaram a segunda fase, né? Para quem estava lá na segunda fase da OAB, eu acho uma beleza, porque o que aconteceu? A galera fez a primeira fase e aí suspenderam a segunda fase devido à pandemia, né? E agora que marcaram, se eu não me engano, está para dezembro. Então, esse pessoal teve 10 meses para estudar. E tem povo reclamando, eu estava vendo no blog do Exame de Ordem, pessoal reclamando. Nossa, eu acho uma maravilha, porque eu, em 2005,
2006, quando eu fiz a prova da OAB, não, eu peguei em 2006. Em 2005, quando eu fiz a prova da OAB, gente, eu tive um mês para estudar para a segunda fase. A prova da primeira para a segunda fase era um mês. Em um mês, meu braço quase caiu de tanto fazer peça, estudar para as peças. E confesso para vocês que esses 10 meses, claro que é bastante, mas é um tempo razoável, né? E ainda tem repescagem. Então, esse pessoal está levando uma grande vantagem, né? Só fazendo um parênteses que não tem nada a ver com a aula, mas eu acho que é importante para vocês. Eu dou aula de estágio e nessa aula de estágio tem dois tipos de estágio, a gente, né? Vocês têm o estágio com suporte AVA, que algumas pessoas fazem aqui, né? Que o pessoal, se eu não me engano, do 7º, do 8º fazem estágio com suporte AVA. E temos no 9º e no 10º o estágio sem suporte AVA. No estágio com suporte AVA, vocês têm uma peça que vem do AVA, né? Por isso que é o suporte AVA. E aí a gente vai fazendo, pega o mesmo tema e faz tudo sobre o tema. Contesta, petição inicial, faz recursos, esgota os temas, né? E o tutor corrige e manda de volta. Muito legal. Mas nos 2 últimos semestres, a gente está liberado como professor para dar para vocês as provas que a gente quiser. Então, eu posso bolar da minha cabeça uma peça ou posso pegar na prova da OAB. Eu adoro pegar as provas da OAB para a gente fazer juntos e discutir teses. Quem quiser, né? Eu fiz para o estágio do pessoal do 9º e do 10º, eu acho que nem tem mais 9º, ou tem alguns gatinhos pingados. Eu fiz na última passagem, né, na última semana, a prova de civil e agora eu fiz a prova de administrativo. Semestre passado nós fizemos um monte de prova de direito penal. E onde eu quero chegar? O pessoal adora direito penal, não é? Direito penal na veia, direito penal. Gente, direito penal é muito mais difícil. Garanto para vocês que direito penal está sendo mais difícil. E eu confesso que eu me surpreendi porque eu peguei as provas de civil para fazer, a prova de administrativo. Eu acho que na próxima semana eu vou fazer com eles a prova de tributário. Eu vou mostrar várias facetas da prova, né? Às vezes a pessoa não teve contato e tem mais contato com penal e acha que penal que é a tábua de salvação. Vou fazer também de constitucional. E aí eu cheguei à conclusão que se você gosta muito de penal e estuda muito penal, beleza. Mas se você está em dúvida, penal é difícil. Eu achei penal mais difícil, né? Por exemplo, aqui, nessa petição aqui, é uma contestação que vai fazer. Uma tese só que vocês vão falar. Na de civil, se eu não me engano, era uma petição inicial. Se vocês quiserem, depois eu mostro para vocês, eu mando o link para vocês de eu fazendo a peça no estágio. Gente, muito fácil. Não muito fácil, mas mais simples. Enquanto penal você tem 3, 4 teses para discutir, nessa você tem 1, 2 teses. Então eu achei mais fácil, né? Não que seja fácil, mas achei mais simples. Deixa então mostrar para vocês, né? Para vocês verificarem como o nosso direito administrativo aqui não está tão complicado, não. Vamos lá, deixa eu só diminuir um pouquinho para caber na tela inteira, se vocês quiserem dar um print e ler junto comigo. Se quiserem, eu deixo no material de apoio também. Essa foi a última prova da OAB, que foi feita agora em dezembro do ano passado, e a próxima ainda não foi realizada. Então, essa aqui é a última versão de direito administrativo que nós temos. Vamos ler juntos aqui. Olha lá. Márcio, vocês estão me acompanhando, pessoal? Tá tão quietinho? Digam sim. Sim, professor. Sim. Então tá, vamos lá. Sim, professor. Ah, legal. Márcio foi prefeito do município Alfa entre
janeiro de 2009 e dezembro de 2012. Na campanha eleitoral de 2008, Márcio prometeu que, se eleito, construiria um hospital no município. A proposta visava facilitar o atendimento médico da população, que até então precisava se deslocar para a capital do estado, distante de 300 quilômetros. Após assumir o mandato, Márcio identificou um rombo nas contas públicas em que muito... Ixi Maria, gente, consigo ler não, deixa eu mais perto. E muito provocado pelos altos salários do funcionalismo. A situação perdurou em todo o mandato, tendo em vista a ausência do crescimento das receitas municipais. Nesse cenário, restou inviabilizada a construção do hospital. Ao término do mandato, o Ministério Público Estadual, ciente que Márcio não fora reeleito, instaurou o inquérito civil público para investigar a promessa não cumprida. Em janeiro de 2018, o parquê ingressou com ação civil pública por ato de improbidade administrativa em desfavor do ex-prefeito Márcio. Na inicial, sustenta-se que a omissão atentou contra os princípios da administração pública, sobretudo porque supostamente teria violado o dever de honestidade e deixado de praticar injustamente ato de ofício que se propõe, vinculado por promessa eleitoral. Por essa razão, foi requerida a suspensão dos direitos políticos de Márcio por 3 anos, bem como a imposição de multa no valor de R$500 mil. Também foi requerida a medida cautelar de indisposição dos bens do prefeito. Antes de oferecer qualquer oportunidade de manifestação a Márcio, o magistrado da Vara da Fazenda Pública recebeu a inicial afirmando a presença de justa causa e determinou a citação do ex-prefeito. Quanto à medida cautelar de indisponibilidade de bens, a autoridade judicial consignou que o pedido seria examinado após a apresentação da defesa. Regularmente citado, Márcio contrata você como advogado para assumir a defesa. O ex-gestor público alega ter sido surpreendido com a aludida citação, sem ter direito à manifestação prévia, e faz questão de expor as razões para o juízo de primeiro grau, na medida em que considera o ajuizamento da ação perseguição política. Considerando essas informações e ciente que Márcio procurou você no mesmo dia da citação, sem que ainda tivesse iniciado a contagem dos prazos, redige a peça cabível junto ao juízo que tem curso a ação para a defesa dos interesses de Márcio, invocando todos os argumentos pertinentes à luz do caso concreto. Olha só, pessoal, o examinador da OAB já está dando até o direcionamento para a gente, está falando, olha, redige a peça no juízo da ação, né? Já está dizendo aonde que a gente tem que mandar a petição. Isso que gira em torno do quê? Dos princípios do direito administrativo, aqueles princípios que estão no artigo 37, o LIMP, vamos lembrar? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O Ministério Público, ele está processando por um ato de improbidade. O que é improbidade? Desonestidade. Está lá na lei de improbidade. Ele foi ímprobo, ele foi desonesto. Diante disso, feriu, ele está dizendo que o prefeito aqui feriu o princípio da moralidade, né? Que é o M do LIMP, moralidade. E a gente sabe que um ato desonesto fere o princípio da moralidade. E qual seria a nossa tese central aqui nesse exame da OAB? Vejam que tem bastante questões processuais, que a gente vai usar o Código de Processo Civil, mas a questão central aqui foi, e eu pergunto para vocês, né? Teve problema com a moralidade administrativa? O que vocês acham? Foi uma pergunta que eu fiz. Moralidade? Será que ele cometeu algum ato imoral? Será que ele foi desonesto, Márcio? Olha só, ele não construiu o hospital,
Mas ele tinha algum motivo justificado para não construir o hospital? Sim, né? Ele não tinha verba pública para isso. Ele estava com as contas do município quebradas. Então, não tinha como ele construir o hospital. E vai ser nessa tese que a gente vai na defesa dele, dizendo: olha, não teve ato de improbidade administrativa que ferisse os princípios da administração pública, que está lá no artigo 11, né, da Lei de Improbidade. O que aconteceu aqui nessa gestão foi, a hora que ele assumiu o mandato, ele se deparou com uma administração em déficit de verbas. Tanto que está escrito aqui, ó, identificou um rombo nas contas públicas e muito provocado pelos altos salários do funcionalismo, situação que perdurou durante todo o mandato, tendo em vista a ausência do crescimento de receitas municipais. Ele não praticou nenhum ato desonesto. Seria desonesto, né, se ele, mesmo com o rombo nas contas públicas, fizesse mais dívidas ainda, né? Aí sim seria desonesto. Aí infringir, né? Aí sim a gente ia ter problema para ele, né? Que ia ter problema de rombo fiscal. Aí a peça, né, tem o gabarito aqui e ela vai falar nesse sentido, ó, bem simplesinho o gabarito. Olha lá. O examinando deveria elaborar uma contestação. Já tinha inicial, agora é contestação. Qual o juízo? O mesmo em que o Ministério Público entrou com a ação civil pública. Lembrando que vocês vão estar com o código na mão, vão conseguir examinar as questões processuais. Claro que precisa de treino, né? Olha lá, deve ser dirigido ao juízo competente e indicar Márcio como requerido e o Ministério Público como requerente. O examinando deve abordar, o examinando deve abordar as seguintes questões. Preliminar. Aí tem uma questão de prescrição, porque do fim do mandato tinha que ser 5 anos e passou 5 anos. Então já eu só não concordo aqui com o seguinte, né? A OAB, ela coloca que prescrição é matéria preliminar. Prescrição não é matéria preliminar, prescrição é matéria de mérito, né? Como que funciona assim, né? Porque, olha, eles mesmos fazendo uma merda, não pode falar merda, né? Fazendo uma bosta dessa aqui. Prescrição não é matéria preliminar. Matéria preliminar é aquela que a gente analisa sem julgar o mérito. E prescrição é matéria de mérito, né? Mas tudo bem, vamos lá. Como preliminar, ocorrência da prescrição da ação de improbidade, tendo em vista que o mandato do ex-prefeito encerrou-se em dezembro de 2012 e a ação foi proposta em janeiro de 2018. Transcorreram-se, no caso, mais de 5 anos até a propositura da ação, com fundamento no artigo 23 lá da Lei de Improbidade. Então, vamos pensar aqui, né? Não, da Lei de Ação Civil, é a Lei de Ação Civil Pública. Dezembro de 2012, tinha que entrar até novembro, né, de 2018, de 2017, e ele entrou um mês depois que prescreveu. 2, nulidade da decisão que recebeu a ação de propriedade ante a violação do princípio constitucional do contraditório, feito em conformidade antes do recebimento, deveria ter sido dada oportunidade ao requerido de se manifestar da acusação que foi feita conforme o artigo 17. Lá na Lei de Improbidade, tem uma oportunidade, né, tem na ação civil pública, o servidor público ele pode se manifestar antes do juiz receber a denúncia. Então, mais uma questão aqui, essa questão processual, não foi dada oportunidade para ele se defender. Aqui sim é uma nulidade que vai, se o juiz acatar, volta para antes do recebimento da denúncia. A parte que o juiz recebeu a denúncia seria anulada. 3. Ausência dos pressupostos de decretação de indisponibilidade de bens, tendo em vista que a referida cautelar só pode ser decretada quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito.
Na hipótese do enunciado, Márcio está sendo acusado da prática de ato de improbidade que atenta aos princípios da administração pública. O examinando deve apontar com base no artigo 7º da lei. Olha só, existem 3 tipos de atos de improbidade. Tem o ato de improbidade que enseja enriquecimento ilícito, o do artigo 7º, 7, 8, 9. Não, 9, 10 e 11. O 10 que enseja dano ao erário público, que seria se ele tivesse feito sem dinheiro, e o 11 que são contra os princípios da administração pública, que é o que ele está sendo acusado. Nesses 2 primeiros, a lei de improbidade deixa claro que cabe uma cautelar para segurar os bens da pessoa, para ele garantir o pagamento, né, do que ele levou. Contra os princípios não tem essa opção. E aí a OAB queria que a gente falasse disso. O que é estranho aqui é que o juiz não deu a liminar, o juiz ia decidir depois. Então a gente diria que o juiz fez certo e que não desse essa liminar, tendo em vista que não tem lei para isso. Maravilha. Essas são as questões iniciais processuais. Depois, no mérito, ou seja, quando atinge o pedido do Ministério Público. Primeiro, falta do elemento subjetivo, dolo e culpa na conduta do Márcio, por consequência, a inexistência da improbidade. Para que a pessoa aqui, ela seja condenada por ato de improbidade que fira os princípios da administração, ela tem que ter feito isso com dolo ou com culpa. Nesse caso, conforme eu falei inicialmente, ele não fez isso porque não tinha verba pública. Então, ele não cometeu nenhum ato. E 2, não construção do hospital decorreu da situação alheia à vontade do prefeito, uma vez que o município não dispunha de recurso suficiente para arcar com as obras, cláusula da reserva do possível. A promessa de campanha é fato atípico, incabível de ser penalizado. Olha só, cadê o ato de imoralidade pública aqui? Não teve. Ele não construiu porque não tinha dinheiro. Se tivesse dinheiro, talvez ele teria construído. Então, atacaria aqui no mérito, além da prescrição, essa situação em que não houve ato de improbidade, ele não foi desonesto, ao contrário, a gente teria que dizer que ele foi honesto, sim, já que se ele tivesse feito sem o dinheiro, ele teria causado um rombo nas contas públicas para o próximo prefeito. E aí tem os pedidos que tinha que fazer, improcedência liminar da ação, a nulidade da decisão do recebimento da ação, indeferimento da indisponibilidade de bens ante a ausência dos pressupostos. Esse aqui que eu falei, pô, mas como indeferimento se o juiz nem deferiu, né? Mas tudo bem. Improcedência da ação, dada a inexistência do ato de improbidade, produção de provas. Acabou. Então, pensem que, no caso do direito administrativo, olha lá, os princípios do direito administrativo, eles sempre vão cair nas provas de segunda fase da OAB. Sempre, sempre, sempre. Por quê? A gente estudou que o regime jurídico administrativo, eles sempre vão nortear as decisões do administrador público. Então, todas as leis, elas vão ter sempre base nos princípios da administração. Quais que a gente tem que lembrar, né, logo de cara? A gente tem que lembrar de 7. 7 é conta de mentiroso, como diz minha mãe, mas são 7 que a gente tem que lembrar sempre. Indisponibilidade do interesse público, supremacia do interesse público, depois o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Sempre lembrando que um desses vão cair na prova de segunda fase. Aqui eu li para vocês, está cheio de detalhe, mas concorda que se a gente focar em direito administrativo, estudar o direito administrativo, fazer um monte de peça, ia ser tranquilo fazer uma contestação aqui, né? Então, achei muito legal, muito interessante. Depois, se vocês quiserem pegar as provas de penal, galera que gosta de penal, vai ver que não é tão simples assim, é um pouco mais complicado, na minha humilde opinião.
Mas vamos começar a aula, né? Começar a aula aqui. Tô achando que tá todo mundo dormindo. Ninguém aqui tá prestando atenção aqui na professora. Só o Edés trocando as telas aqui. Estamos aqui, professor. Tá carente hoje, Marisa? Estou, Karine. Vou te dar um ursinho. Bom dia, professor. Estou, pessoal. Estou super chateada. Eu vou Já contar que para não vocês. pode dar abraço, eu vou te dar um urso de pelúcia pra você abraçar ele. Tá bom. Vou contar para vocês que eu tô de dieta, então eu tô chateada. Eu fico feliz só quando eu como bastante doce. Vocês já fizeram leite moça cozido? Adoro leite moça cozido. Na panela de pressão, né? Pode abrir na hora, gente. Por favor. Pelo amor de Deus. Deixa ele esfriar, tá? Deixa no freezer umas 2 horas da geladeira. Não abro na hora. Eu já tentei e ele espirra. Então, só de falar eu já fico chateada. Vamos para aula! Vamos para aula! Vamos para aula! Dá uma olhada no seu WhatsApp, Marisa. Vamos para aula, jovens juvenis da juventude. Peraí. Eita! Ô, sacanagem, a Maíra me mandando foto de doce. Que delícia. Gente. Nossa Senhora, não posso abrir o zap da coordenação porque começa um monte de gente vir me puxar no laço. E hoje aqui de manhã eu sou professora, não sou coordenadora não. Vamos para nossa aulinha. Eita, todo mundo contente, todo mundo feliz. Vamos terminar aqui os atos administrativos, que até meio-dia é dia, hein? Depois eu estou no plantão de peças. Hoje é dia da gente arrasar, galera. Cadê? Parece. Plim. Seu corno. Não pode falar palavrão, gente. Francisco está assistindo minhas aulas, falou que não é para falar. Peraí que vai aparecer, tá, gente? Tem que ter um pouco de fé. Apareceu? Tudo bem aí? Tudo ok? Tudo... Oh, meu Deus! Rapaz, quanta coisa! Eu estava assistindo esses dias uma aula de administrativo aqui do meu curso, o professor veio com a tela de slide, eu xinguei ele. Espero que vocês não me xinguem, mas não tem jeito. Eu preciso da tela. Vamos, galera, vamos lá. Terminando nossa aula que nós começamos na semana passada a falar sobre atos administrativos, que vai encerrar a matéria desse semestre. Na próxima aula, acho que a gente já começa a falar de licitações, contratos, e eu acho que tem um pouco de bens públicos, e acabou a matéria programada para esse semestre. Olha que beleza, conseguimos passar o geralzão aqui de toda a matéria administrativa. Pelo menos vocês têm noção da matéria de administrativo, coisa que eu não tive da minha faculdade, eu não entendi nada do que o professor falava. O professor falava, parecia não falar nada, né? Mas tudo bem. Vamos lá para os nossos atos administrativos, trouxe um monte de exemplos daqui de atos, de como que eles podem acontecer. Começando, olha lá. E aí, a gente começou a falar um pouco na aula passada, vamos aqui terminar o ato. Esse ato aqui, essa classificação de atos, ela vai ser classificada aqui quanto à vontade, ou seja, quem emana esse... Alguém quer perguntar? Não. Quem emana esse ato administrativo pode ser uma pessoa sozinha ou um colegiado. Aqui nós vamos falar de atos simples, complexo e composto. Olha lá, o ato simples eu tenho uma ordem, uma vontade. Olha lá, todo ato administrativo que decorre de uma vontade expressa por um único órgão ou único agente público. A maioria dos atos são simples. Maioria dos atos são simples, né? Eu coloquei aqui exemplo, uma nomeação ou uma exoneração.
pessoa foi nomeada, a posse, o cargo, ou ela foi exonerada. É um ato simples porque decorreu de uma vontade ali da administração pública. E não importa se esse órgão que emanou é um órgão que tem bastante gente, colegiado, ou se ele é singular. O importante é que veio uma ordem dentro daquele órgão ou daquela pessoa para que fosse realizado o ato. Eu não preciso de vontade de um junto com a vontade do outro. Um único órgão ou pessoa emitem esse ato. Esse é o ato simples. E ele vai se diferenciar do complexo e do composto. No complexo, a formação desse ato é diferente, porque eu vou precisar de mais de um órgão aqui, ó. Uma vontade mais uma vontade. Ato cuja formação depende de mais de uma vontade emanada por mais de um órgão. Aí eu coloquei um exemplo para ficar claro. Promoção por merecimento do desembargador do TRF, Tribunal Regional Federal. Ó, o TRF monta uma lista tríplice, não lista tríplice, os 3 mais ali desembargadores, cujos assistentes trabalham bastante. Ah, não, minto, os desembargadores trabalham bastante. Não é, Maíra? Os assistentes ou o desembargador que trabalha bastante quando ele tem promoção por merecimento? Eu acho que é o desembargador, assistente não. E aí, o assistente... Ô, gente, deixa eu fazer uma pausa para contar para vocês aqui uma coisa, né? E eu era uma advogada romântica. Eu achava que era o desembargador quem fazia os votos, né? Vamos lá, pensar num colegiado de 3 desembargadores, e eu achava que ele fazia os votos. E aí eu tenho uma amiga que ela é assistente de desembargador e ela trabalha fazendo os votos para o desembargador. Ele só tem ali naquela galera que ele comanda, como ele quer que ele decida, qual que é o direcionamento dos posicionamentos. Nossa, falei bonito. O direcionamento, como eles querem que decida ali. E quem fica fazendo os votos são os assistentes do desembargador. E eu achando que era o desembargador, aí o desembargador dá uma assinada ali, né? E fica depois andando sem máscara na praia, dando uma de, né? E ali, claro que não são todos, né, pessoal, são raras exceções, mas essa minha amiga abriu meus olhos, ela falou para mim, não, Marisa, aqui desembargador, a gente faz os votos e ele vê se está ok e já era. E tem uma pessoa que vai examinar os votos e até chega nele tudo bonitinho, olha só. Então, pessoal, lembrem-se que na hora que vem o voto lá do desembargador, passou pela mão dos assistentes ali. Eu fiquei chateada, eu achei que fosse o desembargador. Mas vamos lá, vamos continuar aqui, ó. E vamos pensar que esse desembargador, ele vai ganhar uma promoção por merecimento, porque ele merece, ele está em dia, não fica parado nenhum processo lá na Câmara dele, não para nada. Chegou para ele, ele já relata no mesmo dia. Olha que maravilha. Como que faz esse ato de promoção desse cristão? Olha lá, ou pode não ser cristão também, ser budista. Olha lá, promoção por merecimento lá. Primeiro, o TRF, o tribunal, vai fazer uma lista de 3 pessoas que podem entrar para esse merecimento. Encaminha para o presidente da República. Ó, tenho 2 órgãos aqui, TRF, presidente. O ato é complexo. Quieto, celular. O ato é complexo. Então, o que a gente faz aqui? Um ato mais um ato. Vejam que não tem hierarquia entre eles, mas uma união de vontades aqui. E aí, o presidente, dentre os 3 nomes, escolhe um que tenha merecimento para ter essa promoção aqui. Olha que maravilha. É um exemplo de ato complexo. Ótimo. E o ato composto? Aqui também eu vou ter 2 vontades, mas vamos ver como que vai acontecer. Decorre de uma única vontade emanada por um órgão, mas que depende da vontade acessória. Aqui nós vamos ter uma hierarquia, nós vamos ter uma vontade
que domina e uma acessória. Olha lá, depende de uma vontade acessória de outro ato que lhe dê eficácia e validade, né? Olha lá, então eu tenho dois tipos aqui de atos, emanados também por diferentes posições. Olha lá, o ato composto depende da aprovação discricionária prévia ou posterior. Exemplo, nomeação do ministro do STF após a aprovação do Senado. Então, eu tenho uma vontade acessória. Posterior, nomeação pelo presidente. Ato de estado de defesa, né? Ou intervenção federal. Aprovação pelo Congresso e no estado de sítio, aprovação pelo Senado. Aqui, para ficar mais fácil, eu tenho uma hierarquia de atos. E no composto, não. As duas vontades se somam. Essa é a diferença que vai aparecer na OAB para a gente. Então, quando aparecer alguma coisa de ato com vontade acessória, a gente já sabe que é o ato composto. Acessória é do composto. Complexo, duas vontades. Não tenho vontade acessória. As duas, elas estão na mesma posição. E o simples só tem uma vontade. Simples e claro. Tem que dar uma estudada, uma decorada nessas condições aqui. A quem se destina um ato? Nós temos dois tipos de destinatários do ato. Nós vamos ter os atos gerais e os individuais. Simples, né? O ato geral vai abranger todo mundo. Todos os administrados terão que respeitar o ato. Tem como destinatário todos os indivíduos, né? Olha lá, incertos e indeterminados. Por exemplo, né, eu estou aqui numa cidade litorânea, estou aqui em Florianópolis, e eu não posso construir ali na orla da praia mais de 3 metros, mais de 3 andares. Um exemplo aqui, tá? Não tem nada a ver, nem procurem saber. E aí, vale para mim, Marisa? Vale para todo mundo que quiser construir. Eu tenho, então, um ato geral, que não pode ninguém. Ato individual. Esse ato, eu já tenho uma pessoa denominada para receber essa ordem, ó. Atinge pessoa determinada. Exemplo, uma nomeação, uma exoneração. Vem com o nomezinho do administrado nesse ato. Então, a gente tem esses dois tipos de atos diferentes quanto ao destinatário. Quanto ao efeito, o efeito significa assim, o que ele vai transformar no mundo jurídico? Será que ele vai constituir um direito? Esse direito você não tinha, agora você tem? Ou será que ele vai declarar só um direito que você já tinha? É como se a gente estivesse falando das sentenças, né? Quando a gente estuda processo civil, a gente estuda sentenças, aí a gente vai estudar sentença declaratória, constitutiva, negativa. Nos atos administrativos, eu vou verificar qual que é o efeito dele prático. Ele vai me dar um direito? Ele vai declarar um direito que eu tenho? Ou ele só vai me dar um direito no papel, por exemplo, para ficar bem simples. Vamos lá. Ato constitutivo. Decorre sempre do exercício do juízo discricionário por parte da administração, quando seus efeitos se prestarem a criar, inovar, construir uma situação jurídica antes inexistente. Exemplo, autorização, permissão. Ato constitutivo, assim como sentença constitutiva, ela está me dando um direito que antes eu não tinha. Eu estava pleiteando. Aqui para trazer para o processo civil para vocês enxergarem. Quando eu estou num processo de conhecimento, por exemplo, reparação por danos morais. Sofri um dano moral, né? Estava eu lá na orla da praia no Leblon, conversando, eis que vem uma mulher e puxa meu cabelo, me bate, igual a gente viu esses dias na internet, né? Eu sou uma pessoa muito calma, muito pacífica, ia deixar super barato, como a menina deixou, né? Vamos fazer que é assim, né? Tem um negócio. Aí, eu entro com um pedido de reparação por danos morais. Vejam, reparação. Eu vou querer que o juiz
constitua a mim um direito de pegar um dinheiro daquela mulher ali para reparar esse dano. Então, eu entro com uma ação de conhecimento, o juiz vai verificar se existe ali mesmo uma situação de abalo ao direito à personalidade. Se sim, o juiz me dá esse direito. Então, eu tenho uma ação constitutiva, tenho uma reparação ali. Aí ele me declarou ali, eu tenho uma ação constitutiva, você tem uma reparação de danos morais, aí sim eu executo. Era um direito que eu não tinha e o juiz decretou em sentença que eu tenho, então constituiu o meu direito. Aí eu vou executar. Maravilha. Eu não tinha, agora eu tenho. Aí o exemplo aqui no ato administrativo constitui um direito. Qual? Uma autorização, por exemplo, para você vender alguma coisa ali na orla da praia. Pronto. Você constituiu um direito. Não tinha, agora tem. Declaratórios. Nos declaratórios, pessoal, ele já existia. No declaratório já existia. Só que o ato administrativo, ele vai apenas mostrar uma situação que a lei já dava, declarou ali que você já tem esse direito. Não adianta você chegar lá na repartição e falar assim, eu tenho direito de me aposentar. Vai falar assim, cadê o seu papel aqui? Vocês precisam de um papel para tudo. Uma coisa importante que eu esqueci de falar, no ato constitutivo, esse ato é discricionário, ou seja, o administrador pode dar ou pode não dar, a depender das circunstâncias de conveniência e oportunidade. Lembra que era o mérito do ato administrativo. Ele dá ou não dá, pode constituir ou não, assim como dano moral lá no processo civil. O juiz pode não dar, falar, não, isso foi um mero aborrecimento, né? Não tem dano moral aqui. E no declaratório, é ato vinculado porque já está na lei, já preencheu os requisitos. Eu só quero que ele torne isso um ato concreto na minha mão, né? E individual. Nos atos enunciativos, o que é isso? Emitem um juízo de conhecimento ou opinião sobre uma situação de fato ou de direito conhecida pela administração pública. Não constitui e não declaram, apenas emitem opinião. É uma certidão ou uma declaração. Então, o ato enunciativo, ele vai fazer um juízo de opinião acerca de determinado fato aqui, né? Ele não constitui nem declara direito. Tem esses 3 tipos de efeitos do ato. Tem mais? Conteúdo, que é legal. E esse ato, né, gente, que pode ser simples, complexo ou composto, ele pode ser para todo mundo ou individual, ele pode ser constitutivo, declaratório e enunciativo, mas o que ele faz? Qual que é o conteúdo dele, né? Aí nós vamos ter atos negociais, nos atos nos quais a manifestação de vontade do Estado coincide com o particular, eu quero e o Estado me dá, fiquei feliz. E também tenho o ato normativo, que vai exprimir vontade geral, nem sempre coincide com a vontade do particular. Nos atos negociais, sim, eu peço e a administração me dá, fico contente porque era o que eu queria. Vamos lá, então, primeiro, chamado de autorização. Ato de autorização. É um ato discricionário, sempre que aparece discricionário, lembrem-se, a administração pode dar ou não. Depende do juízo dela de conveniência e oportunidade. Unilateral é emitido por ela, né? Só um lado, unilateral, só um lado, ela que vai dizer se sim ou não. Não é um acordo de vontades. Se fosse acordo de vontades, seria contrato, que nós vamos aprender depois de licitações, é contrato. Como é ato, sempre unilateral, sempre vai ter a vontade da administração para o administrado. Precário. Precário significa a qualquer momento, já que é um ato discricionário, a administração pode revogar, né? Não atendeu mais os critérios de conveniência e oportunidade, revoga. Ele pode ser gratuito ou oneroso para o administrado.
através do qual a administração faculta a um terceiro interessado o exercício de uma atividade material ou uso em caráter privativo de bem público, ou a prestação em caráter precaríssimo, ou seja, qualquer hora ela pode tirar da gente, um determinado serviço público. Exemplo, autorização para exercer atividade material. Táxi, autorização para dirigir táxi, porte de armas, é um ato administrativo, autorização de uso de bem público, quando predominar o interesse do particular. Eu quero usar o estádio para promover um show, né? Preciso pedir essa autorização para o poder público. O poder público pode, opa, mas aqui você vai trazer o chimbinha e seus teclados, você vai ganhar muito dinheiro, porque todo mundo vai querer ir nesse show. Então, esse ato vai ser oneroso, eu vou te alugar o espaço, né? Olha lá, predominou o interesse do particular, vai alugar. Autorização de serviço público ou uma rádio comunitária. Pode ser que a autorização de usar o estádio seja para uma campanha social, né, que faça um monte de coisa interessante, registro de nascimento, carteira de identidade, aí uma ONG vai lá e brinca com as crianças, ensina a ler. Por exemplo, a gente estava com um ato tão legal em parceria com a prefeitura lá em Itapecerica, que eu achei muito bonito, as meninas da pedagogia, com a professora da pedagogia lá, a professora coordenadora, fazendo alfabetização de idosos. Que alegria que eles ficavam aprendendo a ler, né? Coisa mais linda desse mundo, né? E aí era uma autorização ali, eles usaram um espaço público para fazer isso. Muito legal, muito interessante, eu acho lindo. Depois, ainda quanto ao conteúdo do ato, eu tenho, já falei da autorização, que é precário, qualquer momento pode te tirar, e a permissão. Vamos ver a diferença para a permissão. Já começa que a precariedade já é menor aqui. Ele também é discricionário, o administrador escolhe se vai dar ou não. Precário, pode tirar a qualquer momento, mas não é tão precário quanto a autorização, através do qual a administração dá oportunidade ao particular interessado o uso privativo do bem público ou prestação de serviço público, também em razão de interesse público, que neste caso é predominante. Então, aqui a administração está prestando um serviço público. Então, não é tão precário por isso, porque tem um interesse, a supremacia do interesse público. Olha lá, vamos ver aqui a observação. Na Lei 8987 de 75, tornou a permissão para prestação de serviço público um contrato administrativo bilateral, distinguindo-se da autorização para prestação de serviço público, porque esta é ato administrativo unilateral, e aquela leva em conta, sobretudo, o interesse particular. Autorização do uso bem público versus permissão de uso. O interessado envolvido na autorização de uso público, que é bem mais precário, leva em conta o interesse particular. Já a permissão leva em conta o interesse público. Então, vamos pensar numa diferença importante. Quando eu falo em permissão, P de permissão, predomina o interesse público. Então, o Estado permite que se faça administração, mas porque tem ali um interesse dele. Ele quer que as pessoas sejam alfabetizadas, ele quer que haja, então, uma feira de adoção de animais, por exemplo, né, para não ficar na rua e ser responsabilidade dele. Então, predomina o interesse público. Depois ainda, outro tipo de ato negocial, licença. A licença não é ato discricionário. A administração não dá se ela quiser. Ela é obrigada a dar, se o administrado preenche os requisitos da lei. Vamos lá.
que é uma licença? Ato vinculado e definitivo, ou seja, então ele não é precário, a administração não tira, deixa eu tirar esse fone aqui, através do qual a administração reconhece um direito subjetivo do administrado, ora para exercer atividade, ora para exercer atividade jurídica, condicionadas ao seu exercício o prévio reconhecimento por parte da administração. A lei, ao tempo que reconhece o direito, condiciona o seu exercício a esse prévio reconhecimento. Se houver recusa por parte da administração em reconhecer o exercício da atividade, desde que o administrado tenha cumprido todas as exigências, este poderá impetrar, não é interpor, meu Deus, um mandado de segurança, que dá-se através do alvará de licença. Aqui é o ato vinculado. Deixa eu... Aí não vou mudar agora, não. Mas vejam, a licença, ela está vinculada. Se não derem, preencher os requisitos, não derem, mandado de segurança neles. Ato, aqui, quanto ao conteúdo, ato negocial, admissão, também é vinculado, através do qual a administração reconhece ao administrado o direito de usufruir de um interesse público. Eu quero usufruir de um interesse público. Exemplo, matrícula na escola ou na universidade. Universidade ou escola pública. Esse ato aqui é denominado admissão. Vinculado. Por quê? Passei no vestibular e aí eles são obrigados a me dar. Depois aqui nós temos atos gerais. Os atos gerais, né, eles vão ser de forma não negocial, eles não vão externar a vontade do administrado muitas vezes, né? Olha lá, o decreto, primeiro ato, só são emanados pelo chefe do executivo. Chefe do executivo, então, federal, municipal e estadual. A gente chama de decreto. Podem expedir decreto para formalizar determinado ato, tendo por destinatário pessoas certas e indeterminadas. Olha só, olha o exemplo aqui que não é ato negocial. Decreto de expropriação. Formaliza da solenidade a desapropriação, sem o decreto a desapropriação é nula. Quero construir um hospital aqui, né? Um lugar bem localizado, aqui vamos construir um hospital. Mas para isso eu preciso desapropriar essas pessoas aqui, que elas vou lá pagar quanto vale, entre aspas, essas casas e vou mandá-las embora. E aí pago e elas vão construir em outro lugar, porque aqui é o hospital. Prevalece o interesse público, então. Para isso, eu vou precisar de um decreto, e esse decreto é expedido pelo chefe do executivo. Aí eu tenho uma observação 1, decreto regulamentar. São 2 atos administrativos de competência privativa do chefe do executivo, que podem expedir atos gerais, abstratos ou individuais. Aqui, nomeação de ministro do STF, servirá como formalidade para o outro. Então, eu tenho um ato regulamentar que é de competência do chefe do executivo, e aí ele vai precisar de um outro ato para fundamentar. Como que faz aqui? Eu tenho a nomeação do ministro do STF pelo presidente, mas eu tenho um outro ato ali, né? E nesse caso é um ato complexo, e ele vai passar pelo Senado. O Senado vai sabatinar, vai fazer perguntas para ele para saber se ele tem condições de assumir o cargo, né? O Senado, então, tem a competência para sabatinar. Diferencia-se do decreto legislativo, que é lei lato sensu, isso é importante. O decreto legislativo já é diferente, porque daí é uma lei. O decreto do presidente, ele vai servir para regulamentar a lei. E acho que vocês lembram de às vezes aparece para a gente um tal de decreto-lei. Decreto-lei não foi recepcionado pela Constituição de 88.
A gente agora substituiu o tal decreto-lei pela medida provisória. Medida provisória também que é feita pelo chefe do executivo, e aí tem um prazo para o legislativo sancionar e virar lei. 4. Diferenciam-se da resolução normativa, que é lei também, de efeitos internos à Casa Legislativa, exceção, possibilidade de decreto autônomo do presidente, para extinguir cargos vagos e para autorização da administração, desde que não crie novas despesas. Decretos legislativos, eles servem para organizar dentro da casa, dentro das casas legislativas. Esses são os decretos. Aqui são as observações aqui do que não são decretos do chefe do executivo, que é o ato administrativo que a gente está falando, que tem efeitos aqui gerais e não negociais. Falamos do decreto, resoluções e instruções, outros atos administrativos. Está acabando, calma. Por isso que eu não fiz intervalo, para a gente ir direto. Resoluções. Atos administrativos formais que os órgãos colegiados, enquanto a gente teve o decreto que era do chefe do executivo, aqui a gente tem de órgão colegiado. Resolução de órgão colegiado utilizam para exprimir suas deliberações a respeito de determinada matéria. Como que vai funcionar determinada matéria e esses órgãos colegiados que vão dizer, que vão editar essas resoluções. Exemplo, agências reguladoras possuem órgãos colegiados que podem expedir resoluções. A resolução formaliza o ato do órgão colegiado. Não pode ser expedida por órgão singular, por uma pessoa. Resolução administrativo-normativa são resoluções com efeitos gerais e abstratos. Diferenciam-se das resoluções legislativas, que são lei em sentido amplo, embora de efeito interno à Câmara Legislativa. Resolução, então, são normas expedidas para regular determinada função dentro da administração pública. Um exemplo, vamos pensar na Anatel, Agência Nacional de Telefonia, uma coisa assim. E aí, dentro da Anatel, eles começam a expedir algumas resoluções falando de mínimo de velocidade de internet, uso de dados, qual que é o máximo, se pode ter cobrança daquela valor mensal, se não. A Anatel, então, que é a agência reguladora, ela vai, então, fazer essas resoluções para administrar o trabalho. E todas as empresas de telefonia precisam seguir essas resoluções. Aí, se nós aqui administrados, vamos lá na Anatel, está dizendo que não pode, por exemplo, cobrar por determinado serviço, e a nossa querida Vivo está cobrando, a gente, com base na Anatel, entra na justiça, na agência reguladora, com base nessa resolução. Ela serve, então, para regulamentar os atos. Instruções. As instruções vêm dos ministros, quando a gente fala de federal, e secretário, nos âmbitos estaduais e municipais. Tem caráter abstrato, vale para todo mundo, são atos formais através dos quais a administração expede normas gerais de orientação interna. Põe em execução os decretos executivos para regulamentar os regulamentos do Poder Executivo. Olha só, gente. É regulamento atrás de regulamento, né? Um vai regulamentar o outro no que falta. Esses dias mesmo eu estava fazendo uma ação, e aí o juiz publicou para mim, e era uma ação que envolvia o poder público, né? E aí o juiz publicou no despacho que eu não podia fazer daquele jeito, já me puxando a orelha, né? Que eu deveria seguir o regulamento X. Fui lá eu olhar o regulamento X, aí você vai com o saco na lua. E o regulamento X remetia para um outro regulamento, que por fim remetia para... Gente, eu imprimi uns PDFs aqui, eu acho... Não imprimi, né? Imprimi no computador.
de regulamento em regulamento, para eu cumprir o que o juiz falou, eu acho que tinha mais ou menos uns 6 abertos na minha tela, porque cada um falava de um pedaço, em vez deles juntarem tudo num ato só, não, tinha que estar lá. Cumprir o despacho conforme regulamento tal, da portaria tal. Aí um remete o ó, né? Isso que a gente chama de burocracia, né? Você tem que seguir o que está ali, e se não seguir, o processo não continua. Foi terrível. Uma história de um precatório lá que eu já consegui, mas foi o ó, né? Graças a Deus, mas foi o ó, por causa dessas instruções normativas e regulamentos da administração pública. Na prática da nossa vida, nós vamos usar para isso. Se a gente não trabalhar na administração pública, se a gente ficar na advocacia particular e for litigar contra a administração pública, acostumem em ler, então, essas normativas, instruções, regulamentos e portarias. Atos ordinatórios, está acabando. Ato de organização interna da atividade pública. Aqui vai ser os atos para a gente organizar aqui a papelada. Ordem de serviço. Ato administrativo que certas autoridades públicas editam para determinarem a implementação ou realização de algum fato material. Ordem de construção, a ordem de serviço. Então, a autoridade edita para a realização de alguma coisa, materialmente falando. Portaria. Qualquer autoridade administrativa que não seja o chefe do executivo, utilizada para qualquer ato que disponha sobre o próprio servidor e sua vida funcional. E aí a gente tem, né, o exemplo clássico da portaria, exemplo, instauração de inquérito policial, é feito pelo delegado de polícia, ele então edita um ato administrativo chamado portaria. A portaria, chegou ao conhecimento do delegado um fato, um crime, tem indícios de autoria ali, prova da materialidade, ele então inicia o inquérito por portaria. Aí coloquei aqui a observação, salvo quando não foi instaurado por prisão em flagrante. Nesse caso, substitui a portaria por essa prisão em flagrante. Vamos pensar lá um roubo, a PM prendeu em flagrante, levou para o delegado de polícia. Aí vai ter as oitivas do PM, da vítima, do investigado, e aquilo ali já serve de portaria. Instauração do processo administrativo disciplinar, ou a sindicância, também se inicia por portaria. Então, a portaria vai ser um ato realizado para dizer que iniciou-se alguma coisa. Circulares, natureza concreta de autoridades superiores. As autoridades superiores emitem ordens uniformes, dirigentes de órgãos públicos emitem aos funcionários do órgão para regulamentar internamente a execução do serviço. Vai lá, emite uma circular, dizendo como que deve ser o horário de atendimento, se pode ficar no zap o dia todo, qual que é o horário de almoço, enfim. Vamos regulamentar como que vai funcionar a atividade interna da administração pública. Por fim, para acabar aqui a matéria de atos, a extinção dos atos, que nós falamos um pouquinho na aula passada, vamos só arrematar aqui, porque ficou faltando um pedacinho. Como que o ato é extinto? Como ele acaba? Cumpriu os efeitos do ato, extingue o ato. Era uma licença para eu fazer um show, e aí fiz o show, extingui o ato porque ele cumpriu os efeitos. Desaparecimento da pessoa ou do objeto da relação do ato que constituiu. O servidor pede férias e morre. Né? Vai morrer nas férias, poxa, desapareceu o ato. Renúncia, pedido de exoneração. Desapareceu o ato pela renúncia. Um exemplo é pedido de exoneração. Retirada do ato anterior por um posterior. Também extingue o ato. Aqui, a administração deu com uma mão, tirou com a outra. Extinguiu o ato. E eu tenho ainda modalidades de extinção que nós vamos chamar de cassação. O ato é cassado. Quando ele é cassado?
quando tem uma irregularidade, uma ilegalidade superveniente à edição do ato. Tem uma cassação quando eu vou ter, então, uma ilegalidade. Eu fui lá e dei licença para a pessoa usar o espaço público que ela disse que era para exposição de animais. Quando vai se verificar ali, recebe uma denúncia de que essa exposição de animais, na verdade, era uma rinha de galo, uma briga de cachorro, de pitbull, aquelas coisas horrorosas que acontecem, né? Inclusive foi alterado ontem o código, aumentou a lei, aumentou a pena para quem maltrata animais. Eu achei aquilo maravilhoso. E, ó, casso o ato de licença, já que uma ilegalidade está acontecendo ali naquele espaço público. Caducidade. Ficou caduco. Incompatibilidade do ato anteriormente editado que antes não existia. Que isso? Olha isso, eu vou mudar esse conceito. Mas a caducidade significa o ato deixou de ter aquela importância. Então, eu vou lá e tiro o ato. Eu vou alterar esse conceito aqui. Contraposição derrubada, edição de novo ato contrário. Eu tenho aqui uma demissão e vou recontratar. Revogação, estou tirando. Revogação, lembrando, né? Eu tenho causa de extinção do ato válido, seus efeitos válidos, mas por razões de conveniência e oportunidade, não preciso mais desse ato na administração pública. Então, eu revogo. O próprio administrador revoga os atos, porque é ele que decide o que é melhor para a administração dele. O ato é legal, mas não preciso mais desse ato. Aí eu coloquei aqui, quem que é o sujeito? Só a própria administração, no âmbito de cada poder da República. Executivo, legislativo, judiciário, todas as esferas. Não é possível a revogação judicial de um ato administrativo. Os outros poderes poderão revogar seus próprios atos. O judiciário não poderá revogar ato administrativo no exercício da sua função típica, que é função do judiciário, função jurisdicional, já que não pode adentrar no mérito administrativo. O que eu estou querendo dizer aqui? Se eu votei num prefeito para que ele tome as decisões, emita os atos e entenda o que é melhor para a administração pública, não pode o judiciário vir e revogar, porque essa foi uma decisão do prefeito na sua função típica, escolhendo o que era melhor para a cidade. Vejam que eu tenho aqui um conflito de competência. O judiciário, ele pode anular atos ilegais. Aí eu tenho o Instituto da Anulação. Agora, na revogação, quem escolhe o que é conveniente e oportuno é o prefeito. Não pode o judiciário vir ali, entrar e administrar para o prefeito. É isso que eu estou querendo dizer aqui para vocês. O judiciário não poderá revogar ato administrativo no exercício da sua função típica, que é função jurisdicional, já que não pode adentrar no mérito administrativo, que é conveniência e oportunidade. Objeto da revogação. Só ato válido pode ser revogado. Apesar de válido, torna-se inconveniente à administração. Fundamento. Existência de competência discricionária para rever a conveniência e oportunidade dos atos anteriores. Eu vou lá e dei aquele exemplo para vocês da feira, né? Deixa funcionar a feira nessa rua. Daqui a pouco eu vejo que essa feira não está tendo movimento, não está sendo legal. Revoguei o ato da concessão aqui, da licença da feira, ou da permissão, pode ser permissão, né? Já que pode ser um serviço público. E aí, o próprio administrador que vai controlar esses atos, que eles são discricionários. Ainda na revogação, quais são os limites, né, dessa revogação? Posso revogar qualquer ato? Então, vamos lá. Atos que são irrevogáveis. Os atos vinculados, ou seja, aqueles atos que não têm razões de conveniência e oportunidade. O administrador só faz cumprir a lei. Exemplo,
revoga-se uma autorização, nunca uma licença. A licença, então, é ato vinculado, a gente viu agora. Atos que já exauriram seus efeitos, não dá para revogar mais porque o ato já foi extinto. Vai matar o morto, né? Eu vou revogar o ato do rodeio do ano passado no ginásio. Para quê, né? Já foi extinto. Atos fontes de direito adquirido. O ato, olha lá, está na Constituição, né? O direito adquirido, coisa julgada, não pode ser revogado. Nem emenda constitucional poderá revogá-lo. Observação do STF. Não há direito adquirido a regime jurídico. Súmula 473, poder de autotutela da administração. A administração pode revogar seus próprios atos, respeitando o direito adquirido. O direito adquirido tem que ser respeitado. Aqui, não há direito adquirido a regime jurídico. Aqui está querendo dizer, eu não tenho direito adquirido a uma lei. Só se o início, né? O início, eu já iniciei, eu já tenho direito sobre aquilo. Atos de revogação. Juízo de conveniência e oportunidade, o ato deixa de ser conveniente e oportuno. Maravilha. Então, o motivo, não quero mais esse ato. Efeito da revogação do ato, importante. Ex nunc, vai valer dali para frente. Os que já passaram, já foi. Agora não vale ali para frente. Impede a produção de efeitos, então, futuros do ato, permanecendo os efeitos pretéritos, né? Porque, olha um exemplo aqui. Eu tenho um ato administrativo que eu concedi uma permissão para a pessoa trabalhar ali. E aí eu revogo esse ato. Então, daqui para frente ele não pode mais. Se esse efeito é ex nunc, os efeitos futuros desse ato não existirão. Se fosse ex tunc para trás, revogaria desde o início e ele teria que devolver determinado dinheiro que ele fosse adquirido ali. E não, já que esse ato foi legal, porém não tem mais razão de ser, o administrador não quer mais. Por razões de conveniência e oportunidade, não quero mais. Tá acabando. 3. Invalidação. Eu vou invalidar um ato com vício. Conceito. Causa de extinção ou supressão de ato inválido ou viciado por razões exclusivamente de lei ou de legitimidade. Então, a lei está contrária a esse ato ou quem emanou esse ato não poderia. Então, esse ato é inválido. Quem pode invalidar um ato? A administração pública invalida. Lembra o princípio da autotutela? Ela mesma invalida os atos. Poder de autotutela. O judiciário pode invalidar, já que ato inválido significa que ele não está cumprindo lei. Então, nesse caso, o judiciário pode invalidar. Só o judiciário pode invalidar ato de todos os poderes. Então, o que ele está querendo dizer aqui? A administração pública pode invalidar seus próprios atos e o judiciário de todos os poderes, seja ele executivo, legislativo, judiciário, no exercício de autotutela de todos os níveis. Objeto: ato viciado, ilegal, contrário ao direito. Motivos: ilegalidade, está contra a lei, ou ilegitimidade, o competente não era ele. Então, eu fui aqui, recebi a concessão de uma aposentadoria por alguém que não podia me conceder, meu colega ali imediato, que ele não tinha essa competência. Esse ato vai ser invalidado. Efeito: ex tunc. Desde o início da origem ele vai ser inválido. Desde o início da origem é feio, né? Desde o início ele vai ser inválido. Ele vai ser inválido como se nunca tivesse produzido efeitos. Para que atinjam pessoas indeterminadas, restritivos dos direitos do administrado. Para os terceiros de boa-fé e para os atos ampliativos, a invalidação terá efeito ex nunc. Para terceiros de boa-fé não tinha nada a ver com isso, só para frente. Quando que eu tenho prazo decadencial desses atos? 5 anos. Olha lá. A administração pública tem 5 anos para declarar a invalidação do ato. Tem até uma súmula vinculante disso.
Passados 5 anos, a administração não pode mais invalidar. Convalidação temporal. Ação judicial para anulação de ato, prazo prescricional de 5 anos. A administração não pode dormir no ponto. Passou 5 anos, convalida. Um ato ilegal se torna legal pela ação do tempo. Espécies de invalidação. Eu tenho atos nulos, dos atos nulos, nulidade. Não podem ser reeditados, não são convalidáveis, eu não torno ele válido, um ato nulo. Quando o vício atingir a finalidade, o motivo ou o objeto, o ato será nulo, não consigo convalidar, não consigo editar. Podem ser convertidos, mudança de categoria de um ato, quando sai de uma categoria na qual o ato era nulo, para outra que o ato seja válido. Também tem efeito retroativo. Diferencia-se de convalidar, que é reeditar o mesmo ato sem vício que o contamina com efeitos retroativos. Pode haver conversão de ato nulo com vício de conteúdo e objeto. Nomeação de servidor para cargo público pode ser convertido em nomeação para cargo de confiança. Olha só, nesses atos aqui, nós vamos ter aqui, ó, os elementos do ato administrativos aqui. Se o elemento for, Se o elemento for o conteúdo e o objeto, eu consigo ainda alterar e transformar esse ato em válido. Mas se o elemento for aqui, ó, sai de uma categoria para outra onde o ato seja válido. O motivo, finalidade do ato e o objeto do ato, esses elementos com vício eu não consigo validar, torná-lo válido. Então, vamos lembrar que a nulidade vai tornar o ato inválido. Se for quanto ao motivo e o objeto, aqui ó, o conteúdo e o objeto, motivo não, motivo é conteúdo. Se for quanto ao conteúdo e objeto, eu consigo convalidar, consigo convertê-lo num ato. Aí tá aqui, eu mandei embora nomeação de servidor para cargo sem concurso público. Oh, meu Deus, antes da Constituição podia, né? Agora com a Constituição de 88 precisa do concurso público para ser um servidor efetivo. Eu posso converter em cargo de confiança esse ato? Estou aproveitando esse ato que é inválido, ele é nulo. Posso, aí eu converti. Maravilha. Isso aqui é aproveitamento de atos. Espécies de invalidação ainda, eu tenho a nulidade, anulabilidade. A anulabilidade podem ser convertidos racionalmente e reeditados. Quando tem uma anulação, o vício é menor, então é possível reeditar. Observação. Doutrinadores defendem que quando houver possibilidade de convalidação, a administração está obrigada a convalidar o ato, apesar da lei 9784 tratar a convalidação como faculdade. Aqui a gente vai lembrar do princípio, né, da eficiência dos atos da administração. Vamos economizar. Então, se for para convalidar um ato já editado, é melhor convalidar, aproveitar esse ato que já foi realizado. Quando houver vício na competência, quem poderia ou não emitir o ato, desde que o ato seja ratificado pela autoridade competente, que é confirmação, não haverá a anulação. Eu coloquei aqui, não haverá a convalidação, não haverá a anulação. Vou arrumar aqui, antes de postar. Ou seja, fui demitida por uma pessoa que não tinha competência, mas aí veio o competente e assinou junto. Maravilha, o ato está válido. Quando houver vício na forma, reedita o ato na forma prescrita em lei. Observação, atos inválidos não geram direito adquirido, já que eu não tenho direito de uma coisa que nunca existiu. Inválido é que fere a lei, né? Então, não tem direito adquirido. Só aqui que eu preciso arrumar essa convalidação e arrumar um conceitinho que ficou ruim. E aí, eu fiz aqui uma tabelinha com as formas
mais importantes aqui que a gente tem que fixar. Isso aqui que é importante para nós, ó. Extinção do ato. Quando eu anulo, quando eu revogo. Anulo, quando foi ilegal, contra a lei. Revogo, quando for legal, pode ser revogado por questões de conveniência e oportunidade. Ato discricionário, não quero mais esse ato, não quero mais que funcione, não quero mais essa autorização aqui de uso de bem público, revogo. Quem pode anular? A própria administração e o judiciário. Quem pode revogar? Só a administração. Efeito, ex tunc, retroage. Então, a anulação é pior. Lembre-se que desde o início, então, ela retroage a edição do ato. Ex nunc, só vai valer daqui para frente. Deixou de ser conveniente agora, então daqui para frente. Prazo. Prazo para anulação. 5 anos, senão vai convalidar. Então, a administração pública tem que ficar esperta com as anulações, né? Eu fui lá e contratei um servidor sem concurso público, um ato nulo. Passou lá 5 anos, não fizeram nada, já era. Ó. 5 anos a contar do ato foi praticado, tem um prazo decadencial. E se não for mais conveniente e oportuno, aí não tem prazo, não podemos engessar o administrador público. Então, falamos aqui na aulinha de hoje sobre alguns exemplos da administração, dos atos administrativos, e eu vou falar para vocês agora sobre o que eu vou me centrar na prova, que eu vou pedir na prova de vocês. Deixa eu abrir meu PDF aqui. Minha gente, acabou uns cílios entrando aqui no meu olho. Espera aí. Eu tenho aqui um PDF com a matéria geral de vocês aqui. Deixe-me olhar aqui, aí vocês... Será que é esse? É. Anotem aí o que eu vou pedir. O que eu vou pedir na prova. Deixa eu olhar aqui, vou lembrar. Aqui. Eu vou pedir princípios da administração. Deixa eu colocar. Eu fechei o PDF. Então, eu vou pedir para vocês, para nossa prova. Princípios da administração, que a gente teve na primeira aula, principalmente os princípios do artigo 37 da Constituição, que eu passei mais princípios, né? Dentro dos poderes da administração, que foi a segunda aula, eu vou pedir para vocês sobre poder vinculado e poder discricionário. Deixa eu ver. Vou perguntar sobre poder de polícia. Depois, vou perguntar o que é descentralização e desconcentração administrativa, quando a gente falou de organização. O que mais que eu pergunto? Vai cair mais princípios, tá, pessoal? Que eu acho que a matéria mais importante que a gente teve foi princípios. Desconcentração e descentralização. Quanto ao ato administrativo, eu vou perguntar sobre revogação, anulação, quais Professora, são... Oi, estou falando muito rápido? Pode falar. é porque eu não consegui anotar. Karma, então. Vamos lá. Princípios do direito administrativo, descentralização e desconcentração administrativa, poderes da administração. Eu vou perguntar poder vinculado, poder discricionário e poder de polícia. Essa última matéria das 2 últimas aulas, ato administrativo, eu vou perguntar quais são
atributos do ato administrativo, que é a presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade. Elementos do ato administrativo, nossa senhora. Elementos e anulação e revogação de ato. Acho que tá bom, né? Dei uma passada, vou deixar os slides lá para vocês com a matériazinha tá lá. Super simples, negocinho, numa boa para nós aqui, para nossa aula de administrativo. E aí a prova, né? Domingo eu vou deixar disponível meia-noite. Começou o domingo maior, eu vou lá dar um enter. Tá simples a prova, pessoal, não vai estar difícil não. 20 questõezinhas de verdadeiro ou falso lá. Professora, tem 2 chances? Aí vocês quebram a perna, né? Verdadeiro ou falso? Você errou, que era falso, agora põe verdadeiro? Não, uma chance só, né? Então, 20 questõezinhas de verdadeiro ou falso, eu acho que ela vale 1.000 pontos ou 2.000 pontos. Terminem o AVA, pessoal, a sessão 1 e sessão 2 de todas as matérias que vocês têm, porque vai fechar essas pontuações no dia 4. Dia 4 quando que é? Domingo, não é? Dia 4. Então, terminem o AVA. Todo mundo já fez o estudo dirigido, também terminem. E só, né? Tá bom de matéria aqui. Na próxima aula é prova, então. Não tem aula. Na quarta que vem não tem aula, que vai ser a correção da prova, vamos lançar. E na outra semana também não tem, porque nós vamos ter a semana jurídica. E aí nós vamos ter uma semana de atualização jurídica. Beleza? E eu já lanço para vocês. Oi! Bom dia. Dia! Você está falando sobre as provas, aula professor, todos acho que vão disponibilizar no domingo. Mas você sabe as que são digitais, quando vai ser, ou você não sabe? As digitais vão ser só no final do semestre. As digitais é uma só, né? E aí elas são só no final do semestre. Então fica tranquilo. Não, tá bom, eu tinha me esquecido disso. É porque eu tô ficando meio zureta com tanta petição. Meu Deus do céu. Aí eu tô meio atrasada nos prazos aí. Eu gravei até a aula 3. Esse final de semana, como não vai ter aula, eu pretendo já terminar as aulas de petição com vocês. Já deixo lá e quem quiser adiantar, já adianta. Que não vai ter aula, vocês adiantem para fazer essas petições aí, pessoal. Que é fogo. Aí daqui a pouco já acumula com TCC. Espero que vocês já estejam entregando as horas complementares, né, pessoal? Que também não deixem para o último semestre, né? Então, fiquem aí tranquilos e vamos que vamos, né? O curso começa a finalizar, começa a puxar bastante. Tá bom, obrigada. Beleza? Eu que agradeço, pessoal. Então, façam todos uma boa prova, não quero ninguém com nota baixa, tá? E quem fez o trabalho depois do período, eu vou lançar lá com os devidos descontos na nota, né? Óbvio. Depende, se a pessoa ainda não estava matriculada, ainda dou uma força, mas se ela já estava e não fez porque não quis, aí ferrou, né? Tá bom, galera? Um beijo. Ô, Patrícia, seu bebê? Ah, meu Deus. Sabia que você tinha bebezinho novo, não, Patrícia? Legal. Ai, adoro. Galera, então, ótima semana para vocês. Um beijo, fiquem todos com Deus e até a prova. Tomara que vocês não me xinguem na prova, vai estar tudo certo. Daqui a pouco eu coloco os slides para vocês e o materialzinho de apoio lá, tá?
Um beijo, gente. Até mais. Tchau. Poxa, obrigada. Obrigada Tchau, aí. professora. Beijo, gente. Tchau. Obrigado, Marisa. Obrigada, professora. Bom dia. Obrigada, professora. Bom dia.